Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar a outrem de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Convite sempre precioso do Evangelho que traz para nós quando fala de julgamento. Quando fala das nossas atitudes, do nosso comportamento, sempre pronto a olhar as falhas e as dificuldades do próximo, daqueles todos que vivem conosco, e muitas vezes nos esquecendo de olhar para as nossas próprias dificuldades. Então, com essas primeiras reflexões do Evangelho, vamos unir os nossos corações em alegria, em fraternidade, em gratidão, para dirigirmos as nossas melhores vibrações ao alto, a Deus Pai, a Jesus, nosso divino amigo, a Joana de Ângeles, nossa querida mentora, protetora e inspiradora de todas as nossas tarefas, e de todos aqueles amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos orientando, dando o seu melhor, com abnegação, com ternura, com amor, para que nós, aqui, encarnados, possamos dar conta das nossas tarefas. Estejam conosco, amigos, para que possamos juntos, nesta manhã de sábado, estudarmos um pouco mais do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Então, bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Não sei se o salão está vazio porque o povo está comprando presente para a mãe, ou se está mais vazio porque algumas mães decidiram se candidatar a evangelizadora. Enfim, estamos hoje com o salão. Vi então. Às vezes a companheira está dizendo que às vezes está comprando presente, só viajou para aproveitar o final de semana do Dia das Mães. Então, às vezes tem parente longe, precisa visitar. O fato é que estamos nós aqui. Então, nós temos algumas coisas para conversarmos antes da gente começar o nosso tema. Uma amiga, companheira que trabalha aqui no Seara de Luz, que é o nosso trabalho de domingos com os nossos irmãos, nós estamos precisando de um andador e de um carrinho de passeio, desse que conduz mesmo a criança. É para uma criança de 1 ano e meio. Ela teve meningite e está com muitas sequelas. Ela ficou com problema de audição, com problema de visão, com problema de locomoção. Ela está bem assim, fortinha. A mãe não está aguentando carregar, né? Então, estamos precisando ou de um andador e também do carrinho. Quem puder colaborar, nós vamos ficar bastante gratos. Uma outra coisa que a gente precisa conversar com vocês estão percebendo que eu estou vindo
de forma mais repetida. No início do ano, a gente tinha conversado com vocês, que nós estaríamos nos revezando ao longo desse ano, eu e o Nelson. Isso vai continuar quando o Nelson puder retornar. Aconteceu uma situação, o filhinho dele, na semana passada, por isso até eu vi semana passada. Essa seria realmente, já seria a minha semana na nossa programação. Na semana passada é que não, eu vim substituí-lo, porque na sexta-feira, o filhinho do Nelson caiu de uma altura de 3 metros. Estava numa casa de festas e o brinquedo cedeu. O chão, não sei dizer qual foi, mas o chão cedeu e o menino caiu. Com a graça de Deus, não teve comprometimento neurológico de nenhuma espécie, mas ele teve politraumatismo. Então, está com os 2 bracinhos. Eu não sei exatamente a idade dele, mas eu acho que ele deve ter uns 10 ou 11, uma coisa assim, uns 10 ou 11 anos, porque a menina é a mais novinha. E aí ele está com os 2 bracinhos engessados, está com outros comprometimentos no corpo por causa do politraumatismo. E aí ele não se mexe para nada, né? Ele não consegue se mexer, além das muitas dores. Então, são muitas coisas para cuidar nesse momento. Tem a menina menor para cuidar, a rotina toda da casa que não para, né, gente? E aí a mãe sozinha não consegue dar conta e ele está muito absorvido por essas questões. Então, nossas melhores vibrações para ele também nesse momento, para o seu filho, para a sua família, porque toda a família fica envolvida com uma situação como essa. Mas, felizmente, está tudo estável, preservado, ele só não vai poder estar conosco por algum tempo. Então, eu vou continuar na medida do possível e vamos convidar algum outro amigo, companheiro que possa nos ajudar nesse momento. Então, é só um esclarecimento, porque vocês estão começando a ver, só ela? Cadê o Nelson? Onde é que ele está, não é? Então, só para a gente ficar alinhado com a informação, tranquilos também, porque a vida, quando a gente vira a curva, a vida nos convida. Não é assim? Então, quando a gente menos espera, a gente é surpreendido por uma circunstância que vai exigir de nós uma atitude diante do desafio. E isso está acontecendo com o nosso companheiro nesse momento. Mas ele está bem, a família está bem e o menino está estável, graças ao Senhor. Então, hoje são 13 de maio. Desde amanhã e no início, Denise está falando de Dia das Mães. Não vou falar de libertação dos escravos. Não vou. Vou falar de mãe. Vamos falar de mãe um pouquinho hoje, desta figura que é abençoada, mas às vezes incompreendida. Eu posso falar, não à toa esse povo me colocou no Dia da Mãe, né? Claro. Porque senão não seria legal. Eu espero que o Nelson esteja bem para falar no Dia do Pai, que é a posição dele. Porque quem é mãe sabe quais são as dores e as delícias deste papel. Mas os meninos podem estar esquecidos, mas já viveram isso também. Que nós sabemos que encarnamos nos vários papéis para podermos ter todos os aprendizados que nosso espírito necessita nessa caminhada. Então, Rafa, hoje vamos começar diferente. Vamos começar pelo filme. Só um instantinho, por favor. Ótimo. Então me mande por e-mail. Ok, obrigado. Tchau. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretora operacional? Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais do que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida.
vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé, ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar dispor de muita energia. Quanto tempo essa jornada de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos? E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, Larissa. E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já tiver almoçado. Como é que é isso? Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção, muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico e muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado, não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal, não existe nenhuma espécie de feriado. Como eu falei antes, a carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. Eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie Não, porque de já era a salário. minha próxima pergunta. Qual é o valor de um salário para um cargo desse? Não existe salário. Como não existe salário? Não existe. Mas isso é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Quem? Quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de mães. São as mães. As mães. É verdade. Preenche todos os requisitos. Meu Deus. É bem assim, né? Pode ser, às vezes, a gente não avalia com toda a profundidade, mas é bem assim que acontece quando a gente decide, e às vezes não é uma decisão consciente, mas é uma decisão do nosso inconsciente, porque já existia este acordo, já existe esse acordo na espiritualidade. Então, quando a gente decide, nós vamos exercer o papel de mãe, a gente nem sabe como vai ser ainda. Na verdade, nós não sabemos como será o futuro e aprendemos todos os dias. E o filme fala bem, com muita propriedade, que o trabalho só tende a aumentar. Ele não fala isso? Vai aumentando, e isso vai... E a gente pensa, o tipo de cuidado é que vai se transformando. E mais, conforme eles vão crescendo, aí chegam aqueles que são chamados de agregados. Não é? Chegam os agregados e aquilo vai aumentando, e a nossa capacidade de relacionamento interpessoal também vai aumentando. Não é assim que acontece? Então, nós fomos buscar por que essa história do Dia das Mães, como é que tudo isso começou, por que a gente comemora o Dia das Mães, de onde isso surgiu. Então, a gente achou algumas informações dizendo que isso eu vou ter que pegar o papel, porque não vou guardar todas as datas, né? Que diz para nós o seguinte, que em 1858, nos Estados Unidos,
uma mulher chamada Anne Maria Reeves Jarvis, começou um movimento para quê? Para diminuir a mortalidade das crianças das famílias de trabalhadores. Então, ela criou um clube de mães, onde havia uma reunião para promover algum tipo de conteúdo, informação que diminuísse a mortalidade dos trabalhadores. Mais adiante, esta mesma mulher continuou com um movimento de amizade das mães, por conta da Guerra de Secessão. Então, tinha muitos feridos, muita coisa para ser cuidada, e ela criou um grupo de amizade para cuidar desses filhos que ficavam machucados pela guerra. Antes disso ainda, mitologicamente, lá no tempo, na mais antiga comemoração das mães, ela é mitológica, porque ela acontecia na Grécia Antiga, na entrada da primavera, quando se festejava Reia, que é o nome da mãe dos deuses. Então, essa questão da reverência à mãe, ela é uma coisa muito antiga. Parece que dentro do espírito humano, de alguma forma, se entendia já e se procurava reverenciar este papel que é do exercício da maternidade. Depois desse período, então, mais aqui recente, que teve na Grécia Antiga, e o mais recente com a história dessa americana na Guerra de Secessão, e aí houve um outro movimento que foi da filha dessa mulher. Quando esta mulher que criou os dois movimentos, do cuidado lá da mortalidade das crianças e da Guerra de Secessão, quando ela morreu, essa filha, 2 anos depois, decidiu fazer um memorial para essa mãe e começou a trabalhar nos Estados Unidos para que existisse um Dia das Mães e, mais que isso se tornasse um feriado. Isso foi em 1907 e, em 1914, ela conseguiu que esse Dia das Mães, que também é comemorado nos Estados Unidos no 2º domingo de maio, fosse reconhecido e até feriado. Com o passar do tempo, a data se tornou tão comercial que ela mesma ficou triste com aquele movimento e ela começou um movimento contrário para acabar com o feriado. Ela começou com um movimento para ter o feriado e depois ela mesma começou com um movimento para acabar por conta da comercialização da data, que a deixou bastante triste, bastante insatisfeita com essa situação. Aqui no Brasil, o Dia das Mães começou a ser reconhecido em 1932, acreditem, por um movimento das feministas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Por quê? Tinha acontecido já a primeira votação da mulher, porque a mulher até antes disso não votava. Então, quando ela conquistou o direito ao voto, ao mesmo tempo, então o grupo feminino também reivindicou e começou a solicitar que também tivesse aqui o Dia das Mães, que também, então, é comemorado no 2º domingo de maio. Que também, a exemplo dos Estados Unidos, se tornou uma data muito comercial. Não é verdade? Porque a gente sempre entende, embora nem sempre a gente sempre entende, nem sempre reconhece, mas Dia da Mãe é todo dia. É aquele movimento que está ali do filme. A gente não precisaria de um dia especial para ter esse reconhecimento. Reconhecimento à mãe, a gente já está falando desde a semana passada de honrar pai e mãe, né? A gente já estava falando disso na semana passada. É um sentimento de amor e gratidão que nasce no nosso coração, independente do dia. Mas muitas vezes, e hoje parece que cada vez mais, com a nossa rotina, que é muito atribulada, cheia de compromissos, ela pode e deve se tornar um motivo de encontro. Pelo menos é um momento em que a gente pode, mais uma vez, reunir as pessoas, estar em família, ter aqueles que estão mais próximos junto de nós. E isso pode ser um motivo bastante interessante para que esse dia aconteça. Mas,
Para falarmos de mãe, vamos falar um pouquinho dessa figura, de Maria. Maria, mãe de Jesus. Quando estavam na espiritualidade, nos preparativos para que a vinda de Jesus acontecesse, ao mesmo tempo tinha que procurar quem serão. O casal que seria pai e mãe de Jesus. E se nós formos procurar o Novo Testamento, a gente não acha qualquer referência a José. Pais. José foi um homem que passou sua existência em silêncio. Nós podemos procurar as referências sobre esse pai de Jesus, que nós não vamos encontrar. Nós achamos, tem uma página de um livro, mas é de Emmanuel, já é da psicografia, que fala para nós de José. Ele tem uma página dedicada a José, que ele fala exatamente desta figura que passou pela história de Jesus em silêncio. Que deu a ele a paternidade. Nós podemos imaginar que tipo de espírito precisou ser preparado para ser o pai de Jesus. Para receber no lar um espírito como Jesus. E passar toda a existência em branco, sem que ninguém falasse. E até nos evangelhos não existem referências. Parece mesmo bem de acordo com a mensagem de Jesus, que fala de humildade, de simplicidade, que foi a escolha do Espírito Jesus no seu renascimento, nascer filho de um carpinteiro. Da mesma maneira, precisou-se escolher a mãe, Maria. Se nós hoje já sabemos e temos certeza e convicção de todas as afinidades vibratórias que nos unem, a gente já sabe disso com toda certeza, que espírito seria capaz de receber no ventre um espírito como Jesus? Da energia superior de Jesus. Então, Maria, algumas reportagens do mundo espiritual, porque tudo que a gente sabe a mais são do que os espíritos nos contam, né? São os fatos que os espíritos nos contam pelas psicografias. Que ela já era um espírito de muita luz e muito trabalho, de muita dedicação, quando ela foi escolhida para ser esta mulher que nasceria para receber Jesus. Isso, quem quiser aprofundar nessa informação, Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, quando ele fala em detalhes dessa preparação da vinda de Jesus. Com isso, Mateus escreveu, né? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Jesus, filho de Davi, não temas receber a Maria. Porque tanto José quanto Maria, como Isabel, que era prima de Maria, que foi mãe de João Batista, o nascimento dessas duas crianças, tanto João Batista quanto Jesus, foram recheados dessas circunstâncias, de sonhos, de avisos, de premonições. Então, Jesus recebeu essa informação em sonho. Maria também. Não, José, desculpe. E Maria do anjo Gabriel. Então, Isabel também. Isabel era uma mulher já idosa, já passada na idade. E ela foi mãe de João Batista quando já não se acreditava que ela teria esse filho. E João Batista, então, foi conterrâneo, né? Nasceu junto com Jesus na frente e foi um precursor de Jesus, que João Batista, vocês se lembram, para quem não sabe, para quem se lembra, ele morreu degolado, né? Decapitado. Lembram disso? Então, isso um pouco antes de Jesus começar a sua tarefa
messiânica. Então José recebeu essa informação, isso está no Evangelho de Mateus. E Maria, então, nasceu, filha de Joaquim e Ana, mais ou menos entre 18 e 20 anos antes de Cristo, porque todas essas informações que a gente tem, elas não têm tanta precisão quanto a datas. Mas, se a gente for mesmo avaliar, qual é a importância das datas? É só para a gente ter algumas referências históricas sobre o tema. Nasceu em Jerusalém, ou Séforis, na Galileia. Maria, ou Miriam, é um nome de origem hebraica que significa Senhora da Luz. Durante a infância, viveu em Nazaré e possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Não se sabe muita coisa a mais sobre isso, porque todas essas informações são de alguma forma narradas nos evangelhos, e tudo o que a gente sabe a mais sobre Maria é o que os espíritos nos contaram. Então, nós temos essas informações, nós, os espíritas, pelas psicografias que os espíritos trouxeram para nós. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Nesse livro, que é um livro que tem alguns livros que a gente não pode desencarnar sem ler. Tem muitos deles. Esse é um deles. É o livro Boa Nova. Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. E ele conta muitas coisas da vida de Jesus. É um livro imperdível. Já no capítulo 2, aparece a preocupação de Maria em relação àquele menino. Então, Maria era uma mãe que tinha muita preocupação com essa criança. Jesus era uma criança muito diferente. Era uma criança, imagina a gente ter uma criança que mostra desde cedo alguns pendores que a gente já vê, isso vai trazer problema no futuro. Jesus era essa criança, que Maria, já nesse capítulo 2 aqui, ela está conversando com a sua prima Isabel, mãe do João Batista, e ela fala assim, Isabel primeiro fala para Maria, o que me espanta é o temperamento de João, dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então, isso já é Isabel observando o comportamento diferente de João Batista, dado aquelas meditações e as buscas. E aí Maria responde para Isabel, essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre vejo que Maria via Jesus pequeno fazer. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos. Fala de sua comunicação com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. Então, imagina você estar com um filho e esse filho começar a falar
com toda esta camada de pessoas. Falar com os mais humildes, vai falar com os mendigos, vai falar com aquelas pessoas que a gente diria, puxa, em algum momento a gente pode até acreditar que essas pessoas oferecem o quê? Perigo. E era essa a preocupação de Maria. Ele fala com todo mundo na rua, pequenininho, com qualquer pessoa. Ele não sabe com quem está falando. E Maria tinha as preocupações que toda mãe teria. E aí eles tinham o hábito, todos religiosos, de ir ao templo. E Maria continua. Ainda alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras. E a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Ela via que ele já conseguia discutir sobre qualquer tema dentro do templo. E ela ficou muito preocupada com aquilo. E procurou alguém no templo, conversou com José e disse, nós precisamos fazer alguma coisa, pedir a ajuda de alguém para esse menino, para que ele possa percorrer um caminho que seja mais apropriado para ele, mais adequado para ele. Qual mãe não teria esse tipo de cuidado e essa preocupação? Não é verdade? Jesus, depois disso, chegou perto da mãe, percebendo, claro, que Jesus sabia de todas as coisas, chegou perto da mãe e disse, mãe, o que você quer que eu faça? Se você quer que eu faça algum tipo de trabalho, eu vou fazer. E chegou para o pai e disse, pai, a partir de agora eu quero ser carpinteiro como você. E aí, a partir desse momento, ele começou a trabalhar na carpintaria do pai, com uma habilidade extrema, porque Jesus lidava com qualquer coisa com muita habilidade. E ali ele começou, já bem menino, as atividades da carpintaria. Tanto que quando ele começou as suas atividades mediúnicas, todos falavam, esse é o filho do carpinteiro, é o carpinteiro ou o filho do carpinteiro, como ele já era conhecido. Então, todas as preocupações que Maria teve desde que Jesus começou a sua caminhada e muito mais quando ele começou as suas pregações. Então teve as preocupações e teve também uma entrega. Maria, depois que tomou conhecimento de toda a atividade de Jesus, teve uma entrega muito grande ao trabalho, principalmente depois da morte de Jesus. Então Maria passa por todo aquele momento de Jesus, vê tudo aquilo acontecer, e após a morte de Jesus, ela vai se dedicar integralmente ao trabalho de Deus, por ter entendido. Na verdade, ela não entendeu ali naquela existência. Ela já tinha entendido antes. E pôde, com toda a grandeza do seu espírito, realizar as atividades que ela realizou após o ensinamento de Jesus. Aqui é o capítulo 2, o início, e Maria está mostrando suas preocupações com Jesus ainda menino. Então nós vamos falar do último capítulo deste mesmo livro, e aí este capítulo é inteiramente dedicado a Maria. E aí já está focando nos últimos momentos de Jesus. Já está passando por Maria aquela situação em que Jesus iria para a crucificação. Ele já estava preso, e preso ele foi tomando, as coisas foram tomando aquele rumo, e quando Maria começou a perceber tudo o que ia acontecer, é como acontece conosco em situações extremas. Passa um filme, né, na nossa cabeça, daquele passado, de tudo que foi vivido com aquela pessoa, quando a gente sabe que está prestes a perder o contato físico. É assim que acontece com todos nós, não é? A gente começa a lembrar de tudo que foi vivido, de tudo que aconteceu, das alegrias. Então Maria começou a trazer a lembrança, Jesus já preso, sendo arrastado,
Maria começou a lembrar da manjedoura, da infância, de como Jesus cresceu, de como ele se relacionava com todos desde sempre, de que maneira ele tratava a todos, o que ele tinha ensinado, do seu messianato durante os 3 últimos anos, de toda a sua peregrinação, dos discípulos. Foi passando um filme na mente de Maria. Lembrou, inclusive, que uma vez Jesus, menino, pegou 2 ladrões, 2 malfeitores conhecidos da região e levou para casa. Imagina um filho nosso pegar 2 ladrões e levar para casa. Como é que a gente faria? Qual seria a nossa reação? Jesus fazia isso. Pegou 2 ladrões conhecidos da região, levou para casa, levou para a carpintaria, conversava, instruía, deu de comer. E Maria olhando, estarrecida, aquela situação. Tudo isso veio na lembrança de Maria, quando aquele momento final estava chegando, né? Então ela conta, nesse capítulo aqui, Humberto de Campos conta essa passagem para nós. E nesse momento, a gente bem lembra da história narrada pelos evangelhos, os discípulos desapareceram. Lembram disso? No momento final, todos foram, cada um para um canto, tentando entender o que estava acontecendo e se escondendo daquela situação. Só um ficou perto de Maria, o mais jovem de todos, João. O mais jovem de todos, porque Maria estava cercada de mulheres naquele momento em que Jesus estava indo para a cruz. Só tinha mulheres perto dela, aquelas que já tinham se realmente feito a sua entrega ao trabalho. E aí o que aconteceu? Algum momento Maria sente, perto dela, né? Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu. Não, antes disso ainda, João abraça e ela sente aquele conforto. Jesus já estava na cruz. E aí ela abraça João, que era bem jovem ainda, bem menino, quando Jesus falou as suas penúltimas palavras na cruz. Ele disse, mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí tua mãe. Com essas palavras, Jesus já preso à cruz e morrendo, ele grafou a fraternidade humana e o amor que deveria ter no coração de todos em relação a todos. Neste momento, depois, ele disse a última frase, que foi, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E desencarnou. Então, nesse momento, Jesus ainda teve forças para dar o seu último ensinamento. Jesus faleceu, desencarnou, e Maria continuou, os discípulos, e cada um foi tomando o seu rumo e pensando de que maneira iriam continuar aquela trajetória, de que maneira iriam continuar com aquele trabalho que Jesus tinha ensinado e os tinha escolhido para fazer. E Maria ficou sozinha, foi trabalhando, foi ficando. E João também foi trabalhando bastante. E João criou, então, uma igreja em Éfeso. Quando em Éfeso, o movimento começou a se fortalecer, ele começou a trabalhar e, em algum momento, então, ele voltou, lembrou daquela mãe dada por Jesus. Ele voltou para buscar Maria. Assim, Maria, o movimento está muito grande em Éfeso. Agora não vim antes porque eu não tinha onde morar e nem onde colocar você, onde colocar a senhora. Então agora nós temos uma choupana pequenininha, longe do centro da cidade, mas que foi doada por alguém de Poços que tinha se convertido ao cristianismo. Então nós podemos ficar lá. João pega Maria e vai para essa choupana pobre, bem pobre, mas que se localizava assim num alto de um morro, dava para ver o mar. E logo
as pessoas da região souberam que João e Maria estavam morando ali. E as pessoas começaram a procurar aquela choupana para ouvir Maria falar de Jesus, contar sobre a vida de Jesus, para serem acalentados em suas dores. E isso foi acontecendo. A igreja foi crescendo no centro da cidade. E João cada vez foi ficando mais ausente. E Maria lá sozinha naquela casa, recebendo a todos os sofredores. E a vida continuou dessa maneira. Até que um dia, com essas grandes filas, com essas pessoas todas chegando, a choupana passou a ser conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A partir daí, ela ficou conhecida como Mãe Santíssima. Então, toda essa história que hoje a gente fala de Maria, da mãe, que é a santa, a Santíssima, veio a partir dessa história de trabalho e de dedicação que ela realizou com os necessitados, a exemplo do que Jesus trouxera para ela. Um dia, chegou alguém e disse assim, muito machucado, muito sofrido: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E falou para este companheiro, para este irmão: isso também passa. Dizia ela carinhosamente para todos. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Chico Xavier conta uma história que estava passando por um dos momentos mais difíceis da vida dele. E aí ele conversava com Emmanuel como se Emmanuel estivesse assim, né? Então ele falou um dia para o Emmanuel: Emmanuel, dá para você interceder com Maria em meu favor? Está duro, está desfavorável, não está dando para aguentar. Vê o que ela pode fazer por mim. E Emmanuel falou assim: tá bom, eu vou ver o que pode ser feito. Passou um tempo, Emmanuel chegou para Chico e falou assim: Chico, eu tenho um recado de Maria para você. O que foi que Maria mandou dizer para mim? Ela mandou dizer que isso também vai passar. Então, o recado de Maria para nós é esse: tudo passa. Tudo sempre passará. Mas essa frase só pode repercutir no nosso coração diante da nossa crença na eternidade, diante da nossa convicção de sermos espíritos imortais. Senão, isso não faz nenhum sentido, né, para nós. Então, a frase de Maria, que nós precisamos guardar nos nossos corações, em qualquer circunstância da nossa vida, é a convicção, é a certeza de que tudo passa. E seja o que for, passará. Porque a entrega de Maria tinha a ver com a sua fé. Porque fé é muito mais do que confiança. Fé é entrega. Senhor, seja feita segundo a sua vontade. Isso é fé. É entrega que Maria teve ao longo de toda a sua existência para trazer, além do exemplo de Jesus, esse exemplo para nós. O livro Paulo e Estevão, ele conta para nós em uma das passagens que o livro Paulo e Estevão é uma história que acontece depois da morte de Jesus. É outro livro que ninguém pode deixar de ler. Paulo e Estevão. É um dos romances
Quer dizer, é uma história contada de forma romanceada por Emmanuel. Então, ele foi, depois de convertido, ele foi a Éfeso e foi ver Maria. Imagina que todo mundo sabia qual era o passado de Paulo enquanto foi Saulo, completamente contra o espiritismo, não, desculpe, o cristianismo, de toda a luta que ele teve, inclusive matando e mandando matar aqueles que eram cristãos, até que ele se converteu na estrada de Damasco, e aí ele se tornou o Paulo de Tarso, o maior peregrino do cristianismo. Para a gente ver como as coisas são completamente programadas, Paulo, ele andou pelas várias regiões, porque enquanto Saulo, ele teve condição de se preparar em estudo e em conhecimento também da doutrina, embora não fosse do cristianismo. Ele sabia tudo daquela doutrina antiga e era em conhecimento também muito preparado, porque Paulo falava 3 idiomas. E porque falava 3 idiomas, ele pôde peregrinar e falar com muitas comunidades diferentes. Então, Paulo, quando foi lá falar e conversar com aquela grandeza do Espírito e com aquele entendimento, ele sabia que Maria tinha informações que poderiam ser escritas para o futuro. E ele tinha a intenção de fazer isso, não na primeira vez que foi fazer a visita, mas quando ele saiu de lá, ele começou a ter acalentar o desejo e a ideia de voltar para conversar com Maria, para que pudesse escrever tudo que Maria pudesse contar sobre a vida de Jesus. Na segunda vez ele não conseguiu e logo depois Paulo passou 2 anos preso. E Lucas, um dos evangelistas, era muito próximo de Paulo. E aí Paulo, conversando com Lucas, disse: eu não vou poder fazer o que eu gostaria de fazer, que era escrever sobre a vida de Jesus. Mas você pode. Vá a Éfeso, converse com Maria e escreva. Daí nasceu o Evangelho de Lucas. A partir deste movimento que foi iniciado por Paulo de Tarso, na sua impossibilidade, ele conversando com Maria, escreveu um dos evangelhos. Continuando com a história de Maria, antes dela voltar da parte espiritual, a vida foi passando e, de repente, algumas pessoas começaram a trazer para ela, na casa dela, informações de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores de Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-lhes a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então Maria começou a ter notícia das perseguições e dos fatos que todos nós conhecemos quando os cristãos eram jogados às feras. Vai chegando Maria no momento final de sua vida. Acontece essa situação, ela já sozinha, bem já idosa, porque João foi para a vida lá também, fazer as coisas que ele precisava fazer como do trabalho dele dentro do cristianismo. Então ela estava lá sozinha e ela dizia sempre: não estou só, nunca estou só. Ela só não tinha encarnados por perto. Então, levada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros a chamavam quando recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente.
Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. E ela: normalmente sou eu que conforto. Quem é esse que está chegando para me confortar? Mas aquela voz, aquela sensação, aquela percepção fazia despertar nela um sentimento diferente. E ela começou a pensar. Nenhum lhe sugerira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. E aí ela reconheceu, era Jesus materializado. Naquele momento para ela o reconheceu e fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto de ternura. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, que úlceras que te fizeram. Porque quando Jesus ergueu os braços, ela viu as marcas da cruz nos braços de Jesus. Foi isso também que a fez reconhecer que Jesus se materializou, dando àquela mãe uma forma de ser reconhecida. É assim que acontece também nos processos mediúnicos, que hoje nós conhecemos das materializações. E aí ela foi olhando para todo o corpo daquele que chegava, do seu filho, e viu todas as marcas da cruz naquele corpo, reconhecendo então o seu filho naquele momento. E ele responde: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da felicidade, manifestar seu agradecimento. A partir dali, Maria não se recuperou mais daquele momento, a saúde foi agravando, ela não falou mais e foi se preparando para o momento final da sua existência. E ela serenamente desencarnou. Quando ela desencarnou, ela não viu mais Jesus, mas havia uma multidão de espíritos esperando por ela. E ela, antes de partir, falou assim: eu preciso dar um passeio por essas paisagens. Então ela foi ver Genezaré, toda a Galileia, todos aqueles espaços e lugares onde ela tinha vivido aquela existência de amor como Maria, mãe de Jesus. Então, ela pensou assim, naquele momento que ela estava vendo, onde ela estava sendo conduzida para os andares, superiores, para onde vão os espíritos puros, ela se lembrou das notícias que tinha recebido dos martirizados que estavam sendo julgados aos leões. E falou com aqueles espíritos que estavam naquela caravana para conduzi-la: eu preciso ir lá. Eu preciso ver esses irmãos que estão morrendo em nome de meu filho. E ela foi. Chegou perto da prisão e viu algumas pessoas, muitas até, abatidas, magras, muito tristes, porque sabiam que no dia seguinte seriam jogadas às feras. E ela pensou: o que posso dar neste momento a essas pessoas? Já não tenho mais nada, já não consigo fazer isso. E aí ela teve uma ideia: a única coisa que posso dar a eles neste momento é um pouco de alegria. E ela chegou perto de uma jovem que estava perto, bem grudadinha na grade, e começou a intuir: canta, minha filha, canta, traz alegria ao seu coração
e alegria a todos os seus companheiros pela convicção de que se agora existe o sofrimento, na eternidade vocês terão paz e amor. E aquela moça começou a ser tomada de uma emoção que ela não sabia compreender muito e começou a cantar. E todos começaram a cantar naquele momento, transformando a energia dos corações e fortalecendo a fé no reino de Deus que estava construído dentro do coração de cada um. E Maria, que já estava pronta para ir, ainda lembrou de todos aqueles que estavam na terra sofrendo. O livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, conta para nós todo um trabalho feito pela Legião dos Servos de Maria no Vale dos Suicidas. Terceiro livro que eu digo para vocês, vocês não podem deixar de ler. Memórias de um Suicida é a história de um espírito, é um livro psicografado por Ivone Pereira, que fala do trabalho que é realizado na espiritualidade com todos aqueles irmãos que sucumbem, que não resistem e cometem o suicídio. E Maria está à frente desse trabalho. Maria tem um trabalho com uma legião de espíritos que cuida daqueles que estão sofrendo profundamente no mundo espiritual. Então nós, nesse dia que estamos falando de mãe, não podemos nunca deixar de lembrar este exemplo que foi Maria Santíssima, que trouxe para nós toda esta grandeza de coração que mostrou quando viu o seu filho ali, crucificado, que possivelmente é a maior dor que uma mãe pode ter, é a perda de um filho, é um aprendizado e tanto, mas a abençoada doutrina que nos mostra que não existem perdas, porque a gente não perde o que nunca teve. Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são espíritos que aceitamos receber para educá-los e devolvê-los, na medida dos nossos esforços, melhores do que chegaram. E por isso todo sacrifício, que muitas vezes sacrifício, vamos lembrar a palavra quer dizer sacro ofício. E não da maneira, na conotação que a gente entende. Então, ser mãe é um ofício sagrado, como tantos outros. Mas já que estamos falando das mães, estamos falando desse ofício sagrado que é a maternidade, que traz para nós a oportunidade de condução de espíritos, para que eles possam alcançar a mesma coisa que estamos todos procurando, que é a nossa autoiluminação. O capítulo termina assim, o capítulo de Maria no Boa Nova. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que o perfume de Maria Santíssima possa estar junto conosco. Que o amor de Maria Santíssima possa aquecer todo o nosso coração. Vou mostrar para vocês essa foto. Essa foto é uma foto que é um retrato falado. Sabe como ele foi feito? Em mais de 20 tantos encontros, ditado por Emmanuel, na mediunidade Francisco Xavier, a um fotógrafo chamado, acho que é Vicente Avelar, em 83. Então, esse fotógrafo, conforme Emmanuel ia dizendo para Chico, Chico ia dizendo para o fotógrafo, e ele ia fazendo o retrato falado de Maria. Em 20 e tantos encontros, e aí ele foi fazendo os retoques, e disse que esse retrato revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas
a crosta terrestre. É um retrato falado que foi feito mediunicamente pela mediunidade majestosa de Chico Xavier e pela orientação de Emmanuel. Encerrando nosso encontro, vamos ouvir uma música, que já temos ouvido músicas no final dos nossos encontros, e hoje vamos. Ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen.
Obrigada, Senhor. Maria Santíssima, guarda-nos no seu regaço amoroso. Cuida de nós, dando-nos a mesma alegria que inspiraste aquela legião de sofredores que se entregaram a Jesus e por Jesus. Guarda-nos na paz do seu olhar. Cuida das nossas feridas, das nossas dificuldades, para que possamos dar conta das nossas tarefas nesta existência. Que possamos ter Jesus como exemplo, mas, sobretudo, nós que somos mães, teu exemplo, Maria, de amor, dedicação a toda a humanidade que te cercou, encarnada e desencarnada. Que possamos todos fazer desabrochar o amor que temos em nosso lar e, por extensão, a toda a coletividade humana. Maria Santíssima, cubra-nos com seu manto de amor, agora e sempre. Graças a Deus. Feliz Dia das Mães, moçada. Sejam felizes e alegres, como Maria nos ensinou. Vão com Deus. Caiu um papelzinho aqui. Muito obrigada, querida, para você também. Não é? Para mim também. Obrigada, foi caindo tudo, foi caindo tudo. Obrigada. Senhor, eu sei Não que diz tu no me texto. sondas. Não diz no texto. Sei Só também conta quem lê, que me o texto não conta conhece. qual foi a música. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta